RGB não vai dar mais desempenho, só vai gastar mais dinheiro, mas se você acha bonito, você compra. Esse vídeo é para você que está querendo comprar um computador game e está um pouco perdido no meio de tanta informação, de tanta complexidade com os componentes. Eu sou o Rafael, aqui da Revo, e vou te ajudar a escolher o computador ideal para você jogar. Lembrando que esse vídeo ele tem informações técnicas e algumas informações também que são pessoais. Então, se você discorda de alguma informação que você viu, que não tem problema, inclusive você pode deixar nos comentários a sua opinião. No primeiro momento desse vídeo eu vou falar sobre o impacto de cada componente no desempenho em jogos. No segundo momento eu vou falar sobre impacto de durabilidade das peças. E no terceiro momento eu vou falar sobre a compatibilidade entre as peças. Então aqui para começar, falando sobre impacto, eu deixei aqui anotar algumas coisas para mim não me perder. Impacto de desempenho. Falando de jogos, a primeira coisa que você tem que olhar é a placa de vídeo. Ela é responsável por quase todo o desempenho em jogos. Segundo componente que você tem que olhar, processador. Está bem alinhado com a placa de vídeo, o processador. Por quê? Um processador um pouco melhor, ele vai te dar pouca coisa a mais de desempenho. Mas também um processador ruim vai limitar totalmente o desempenho da sua placa de vídeo. Então, ele tem que estar ali alinhado. O grande definidor da qualidade gráfica dos jogos e dos FPS é a placa de vídeo. Terceiro, você vai olhar memória, principalmente a quantidade de memória que você vai colocar no seu computador. A frequência da memória te dá desempenho, mas não chega nem perto do que um investimento a mais em processador e placa de vídeo vai te dar. Mas a quantidade de memória, sim, é muito importante. Quarto lugar, em relação a desempenho, SSD, placa-mãe e gabinete. E fonte também. Em relação ao desempenho, gastar mais no SSD, por exemplo, de 1 TB. Pode comprar um SSD de R$400, ou um SSD de R$800. O ganho de desempenho é quase nenhum em jogos nesses dois SSDs. E o espaço de armazenamento vai ser o mesmo. Entendeu? Placa-mãe, pegar um chipset superior ao outro também, o ganho de desempenho é mínimo. Gabinete, o que vai interferir no desempenho é a questão de fluxo de ar. Então, gabinete com fluxo de ar ruim vai fazer seu computador esquentar e isso vai fazer ele perder desempenho. Então, a questão de desempenho do gabinete é essa. Então, concluindo essa parte de desempenho. Se você tem um dinheiro, tem lá R$400, R$500 que você pode investir a mais no seu computador, dê preferência em colocar esse dinheiro em placa de vídeo, em processador, do que pôr, às vezes, em SSD ou num gabinete. Você vai ganhar mais desempenho nesses componentes de performance que é o processador e a placa de vídeo. Lembrando que eu falei questão, por exemplo, de SSD, eu estou comprando, por exemplo, um SSD de 1 TB com outro de 1 TB, mas um custando o dobro do outro, entendeu? Não estou falando em aumentar a capacidade de armazenamento. O outro ponto do vídeo é falar sobre impacto de durabilidade dos componentes. Então, o que vai definir a durabilidade? Primeiro tem a durabilidade em relação à qualidade dos componentes. Então, produtos de marcas melhores, de qualidade premium, vão durar mais. Marcas que dão garantia de 3 anos, 5 anos, tendem a durar mais. Então, em relação a isso, componentes de marcas melhores que vão custar mais caro tendem a durar a mais. A outra questão de durabilidade do seu computador está relacionada à capacidade de expansão. O que eu digo isso? Você poder colocar mais memórias, você poder colocar mais SSDs ou HD, isso vai definir a capacidade de durabilidade em relação à expansão. O outro ponto é a longevidade do componente. E quando eu falo longevidade do componente, eu estou me referindo a se a tecnologia que você está comprando é uma tecnologia atual ou muito antiga. Quanto mais atual for a tecnologia dos componentes que você estiver comprando, mais tempo vai durar o seu computador. Então, se você está comprando um processador de segunda, terceira geração Intel, ele vai durar pouquíssimo tempo. Já é um processador que tem mais de 10 anos de lançamento. Agora, se você está comprando um processador, por exemplo, um Ryzen da linha 5000 para cima, um processador Intel da linha aí, 10ª geração para cima, já são componentes mais novos e vão durar mais tempo, pois vão ter mais capacidade de expansão em cima deles. Na internet você encontra aí computadores, às vezes, com Intel segunda, terceira, quarta geração. Você paga barato nele,
mas não existe capacidade de expansão, ele está extremamente limitado esse computador. Então a minha sugestão é que você evite computadores que tenham componentes muito antigos. Processadores, como eu já disse, Intel, muito antigo, até em AMD, muito antiga. Computadores que vão usar memórias DDR3, computadores que vão usar a linha de placa de vídeo GT 710, linha 700 da NVIDIA, já é bem antiga, tem bastante no mercado. Evite isso porque é um computador que não vai ter longevidade e vai te permitir pouca expansão. Às vezes, nesse caso, você pode até ter uma placa-mãe que tem bastante conexão para expansão de memória, para expansão de SSD, mas esse processador não vai aguentar uma placa de vídeo melhor. Agora a gente entra no último momento do vídeo, talvez o mais longo, que a gente vai falar mais sobre a compatibilidade entre os componentes. E eu vou dar uma dica também, uma ordem legal, como você pode começar a escolher o seu computador. O primeiro componente que você tem que olhar, na minha opinião, é a placa de vídeo. A placa de vídeo ela vai te dar, como já disse anteriormente, a maior parte de desempenho do seu computador. E ela vai ocupar aí de 30% a 40% do orçamento do seu computador. Lembrando que você também tem a opção de usar um processador com vídeo integrado. Nesse caso, você não vai ter esse orçamento tão grande dedicado à placa de vídeo, mas processadores com vídeo integrado têm desempenho em jogos menor. São computadores de entrada. Geralmente, quem compra com vídeo integrado já está pensando no futuro em fazer upgrade de placa de vídeo. É uma questão de gastar menos para já ter o computador para depois continuar fazendo upgrade. Então é importante você saber quanto você quer gastar mais ou menos no seu computador, sabendo que 30% a 40% é a placa de vídeo. É importante você saber se você quer jogar em Full HD, 4K, 2K também para escolher a placa de vídeo. Entrando nesse detalhe da resolução, existe a memória da placa de vídeo. Tem placa de vídeo com 6 GB, com 8 GB, 12 GB, várias opções. Quanto maior a qualidade gráfica do jogo e quanto maior a resolução, mais memória ocupa. A lógica é mais ou menos essa. Então, se você vai jogar em 4K, placas de vídeo 8 GB para cima tendem a ser melhor. Para jogar em Full HD, as placas de vídeo com 6 GB, 8 GB vão atender. Lembrando também, se a placa de vídeo for uma placa mais fraca, não adianta também ter muita memória. Então eu vou entrar num ponto importante. Apesar das partes técnicas, igual de memória, frequência do processador da placa de vídeo, outros detalhes técnicos, o mais importante na hora da placa de vídeo, você vai olhar o desempenho. Não importa se ela tem mais memória, se ela tem mais clock, se ela tem não sei o que. Pesquisa na internet o desempenho nos jogos que você quer jogar e olha. Aí você compara uma placa com a outra. A placa X roda um jogo a 100 FPS, a placa Y roda a 80. Aí acabou, você vai comprar a placa X. Mas a placa Y ela roda a menos FPS, mas ela tem 4 GB a mais de memória nela. Não importa, a placa X está rodando melhor. Então olha simplesmente o desempenho. Eu quero jogar tal jogo em Full HD com tal placa. Pesquisa no YouTube, você vai achar teste, tem muito teste no YouTube. Eu quero jogar em 4K, pesquisa e veja a melhor opção em desempenho. Não fique muito preso na parte técnica da placa de vídeo. O próximo passo é a gente entrar em processador. O processador ele tem que estar alinhado com a sua placa de vídeo. Se você colocar um processador muito fraco, ele vai gerar gargalo e sua placa de vídeo não vai conseguir desempenhar o que ela deveria desempenhar, podendo gerar até travamentos nos jogos. Se você gastar muito dinheiro no seu processador, o ganho de desempenho quando você vai melhorando o processador não é tão relevante em relação à placa de vídeo. Então, se você compra uma placa de vídeo, de R$2.000 e gasta R$3.000 no processador, provavelmente você está desperdiçando muito dinheiro nisso aí. Você não vai ter ganho significativo de performance. Então, alinhar. Nem muito caro, nem muito barato para que fique bem dimensionado com sua placa de vídeo. Mais uma vez, pesquisa sobre testes no YouTube, tem muito, mas a ideia é essa. Nem de menos, nem de mais. Sabendo sua placa de vídeo, seu processador, você pode escolher sua placa-mãe. E aí, para escolher sua placa-mãe, você vai verificar o socket do seu processador e encontrar uma placa-mãe compatível com esse socket. Lembrando que, igual eu falei anteriormente, uma placa-mãe que tem um chipset melhor vai agregar muito pouco desempenho. É mais em relação à durabilidade e capacidade de expansão. Encontrou a placa-mãe, você vai verificar qual tipo de memória essa placa-mãe é compatível, se é DDR4 ou DDR5, e vai escolher as memórias baseado nessa compatibilidade e na quantidade mínima que eu recomendo, que é 16 GB para jogar. Escolheu as memórias, lembrando que também, isso é óbvio, né? RGB não vai dar mais desempenho, só vai gastar mais dinheiro,
Mas se você acha bonito, você compra. O outro ponto, você vai escolher seu SSD. Eu não recomendo HD. HD hoje em dia já não vale muito a pena para jogo. Muitos jogos já começam a travar com HD. O SSD é a melhor opção. Pelo menos 480 ou 512 GB para que você consiga instalar uma quantidade razoável de jogos sem precisar ficar desinstalando. Lembrando que se o orçamento estiver limitado, coloca 512, depois você pode fazer expansão de mais SSDs. Se você escolher um SSD do tipo NVMe, verifique se sua placa-mãe tem compatibilidade para esse tipo de SSD, entendeu? Por último, você escolhe a fonte. Tá por último, mas não é porque é menos importante. A fonte ela é muito importante, mas ela não é definidor de desempenho. Mas é fundamental que você escolha uma fonte de qualidade que tenha selo 80 Plus e que atenda o requisito mínimo de potência da sua placa de vídeo. Para isso, você vai consultar o site da placa de vídeo. Lá vai estar escrito quanto que o fabricante recomenda e você escolhe a potência que o fabricante recomenda ou um pouquinho acima. Não precisa exagerar. Por exemplo, aqui a gente tem uma RTX 4060, a NVIDIA recomenda fonte de 550 watts. Então você vai procurar uma fonte de 550 watts com o selo 80 Plus para garantir a eficiência dela. Se você quiser um pouquinho mais, para ter uma folga, às vezes até de upgrade, você pega aí 600, 650 watts. Não precisa exagerar, não precisa pôr fonte de 800, fonte de 1000 watts também, que vai ser um dinheiro provavelmente desperdiçado. Por último é o gabinete. O gabinete ele tem a parte estética. Então você investe, se você tiver verba para investir em um gabinete mais bonito, você investe. Se não tiver, você pega o básico, que é um gabinete bem revirado. Você coloca aí umas 3 fãs para garantir um bom fluxo de ar. E verifica também as entradas, no caso as saídas que ele tem. Quantas USBs que ele tem, se tem USB 3.0 na frente. Se vai se atender a essas saídas. Hoje em dia, todo o gabinete tem uma saída de áudio, uma saída de USB pelo menos. Se você precisa de mais, você analisa isso. Mas é basicamente essa a questão do gabinete. Então esse foi um resumão sobre computador game. Já vai te dar um norte para você escolher. Se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like. Já segue o nosso canal aqui. E a gente aqui, a Reu, é uma loja de computadores montados. Se você está querendo comprar um computador já pronto para uso, entregue aí para você, acesse o nosso site e veja lá todas as opções que a gente tem.